hoje eu já te chamei num dia bom, 2 vencimentos para baixo, 2 para cima, quer dizer, totalmente sem direção, descontrolado o mercado do café. Mas tem uma tendência clara para os preços nesse momento? A pressão sobre as cotações do Arábica continua, Virginia? Continua, Carol. Eu acabei de falar, inclusive, com os analistas aqui para tentar entender o que está acontecendo e a gente não tem muita mudança em relação aos fundamentos. A safra ela está correndo bem aqui no Brasil. A Cospé divulgou ontem que a safra já tem aí 58% de área colhida nas áreas de atuação da cooperativa. A safra ela é mais rápida do que 2022 e ela também é maior, né, Carol? A gente ainda não consegue bater o martelo quanto maior ela é, mas existe certo consenso no setor de que a safra ela é um pouco mais positiva. Não estamos falando aqui que vai atingir aqueles números. Nós vimos alguns números, de fato, que chamaram muita atenção antes do início da colheita. A gente tem consultoria falando aí até em 70 milhões de sacas. A Conab fala em 54, quase 55 milhões. Os dois números, eles são maiores do que o último ciclo. Mas a colheita, ela corre bem, a tendência é pressionar, de fato, o mercado, mas, por outro lado, a gente tem uma preocupação muito grande em relação à oferta, e dessa vez a preocupação é com a oferta da Ásia, Carol. Eu tenho falado aqui há alguns dias já no Notícias Agrícolas, porque é o que nós temos dando suporte de alta nesse momento. O que está acontecendo? Há 2 anos atrás, quando a gente viu a quebra do Brasil para o café arábica, nós vimos o mercado precificando em cima disso, usando muito do Conilon das outras origens. O Conilon do Brasil acabou ficando de fora, o Robusta, porque foi demandado na indústria interna, foi muito bem consumido aqui no mercado interno, a população aceitou e agora a gente tem problema na Ásia. Muito parecido com o que aconteceu com a Arábica, a gente também começa a ter queda nos estoques certificados do café Robusta lá na Bolsa em Londres. É um cenário assim muito parecido mesmo. E o que acontece? O Vietnã começa a safra em novembro. A gente já sabe que o Vietnã não deve ultrapassar aí 29 milhões de sacas esse ano. O Vietnã já vem falando isso há algum tempo. E a Indonésia já informou que vai produzir aí pelo menos quase 2 milhões de sacas a menos no mesmo ciclo. Então, está todo mundo focado muito nisso, porque o que acontece? O Robusta, o Conilon, né, Carol? Ele é uma matéria-prima mais barata. Foi muito utilizado pela indústria aqui no Brasil no momento de crise, de quebra e também de inflação elevada, e é muito utilizada principalmente na Europa. O que acontece se a gente tiver essa quebra agora na Ásia, que essa matéria-prima que ela é mais barata? O que vai acontecer? Essa é a grande dúvida. Mas e a safra do Brasil? Safra do Brasil é estimada em pouco mais de 20 milhões de sacas para esse ano. É uma safra positiva também, 2 anos aí de safra boa para o Conilon, mas ainda assim, será que é matéria-prima suficiente para suprir esse mercado? É isso que a gente tem dando suporte. Por outro lado, os diferenciais para o café vietnamita ou café lá da Indonésia, eles estão elevados, o que coloca o Brasil de novo no jogo internacional. O Brasil ficou 2 anos aí praticamente sem exportar café Conilon. Começamos a ensaiar uma recuperação. O mês de junho já tivemos altas aí nos embarques, mais de 60% em relação aos volumes no mesmo período em 2022, e o Brasil agora começa a ganhar espaço por conta dessa quebra da Ásia. Isso é o que a gente tem de fator que justifica essa valorização com safra andando, Carol, porque a safra anda bem, as condições climáticas elas estão mais positivas, nós não tivemos nenhuma geada, inclusive nessa semana fizemos aí, né, aniversário da geada do dia 21 de julho de 2021, então as coisas elas andam bem. Mas ontem eu conversei com o Serginho, que ele é lá da Federação do Cerrado, liguei para ele para perguntar como é que estão andando as coisas. Ele confirma a condição de que a safra ela é mais positiva, mas que talvez o volume não seja tão significativo como o mercado estava esperando, e inclusive já precificou derrubando os preços de café, né, Carol? Então ele me falou que lá no Cerrado, que pelo que ele tem ouvido, né, o Cerrado vai ter uma safra com potencial positivo, e a Alta Mogiana também, enquanto as outras regiões produtoras pode ter volume aí abaixo do que foi previsto anteriormente. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né? A safra do Brasil, ela é mais positiva, o volume ele é maior,
mas está longe ainda de ser aquele potencial que nós vimos o Brasil alcançando em 2020, que foi o último ano de safra recorde para o Brasil. Então, a gente tem essa preocupação muito grande em relação à produção da Ásia, a safra do Brasil correndo bem, e o mercado nesse vai e vem que a gente continua aí sem entender muito bem o que está acontecendo. O Fernando Maximiliano acabou de me falar aqui que não tem nada de novo em termos de fundamento. O Haroldo Bonfá também me retornou, disse a mesma coisa, Carol. E o produtor participando pouco desse mercado, Eduardo Cavalhais, do escritório Cavalhais, fala muito isso, que o volume de café nos armazéns das cooperativas para a época do ano, ele é baixo, e agora a gente tem que esperar para ver como é que o Brasil se desempenhou no quesito exportação, né? Já que a gente está no período de safra, é natural que a gente tenha um volume mais baixo ainda no mês de julho, com a entrada da safra acontecendo mais em agosto. Mas, de modo geral, Carol, o que está acontecendo é isso. Ainda incerteza muito grande em relação ao volume de oferta de café, e aí a gente não fala só do Brasil, fala também de outras origens produtoras, e o produtor participando menos porque o custo está alto, a conta não está fechando, de acordo com a maioria dos produtores com quem eu tenho falado. Espero uma recuperação nos preços, mas é melhor ficar muito atenta, porque com a entrada da safra do Brasil nos próximos meses, pode ser que essa recuperação, do jeito que eles estão esperando, de fato não venha, Carla.